Olá, eu me chamo Júlia de Matos, fui mestranda do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da professora doutora Caroline Pietá Dias, e hoje eu venho compartilhar a minha dissertação de mestrado, que foi intitulada Determinantes da Fragilidade Física em Idosos Institucionalizados, um estudo transversal. Bem, com o envelhecimento da população, é comum que surjam algumas condições de saúde associadas a esse processo, como o declínio cognitivo e funcional, as doenças crônicas não transmissíveis e aqui em específico a fragilidade. Mas o que é a fragilidade? A fragilidade é um declínio de diversos sistemas fisiológicos do nosso corpo que faz com que o indivíduo fique mais vulnerável a estressores, como doenças, infecções e, consequentemente, a um maior risco de eventos adversos, como hospitalização, admissão em lar de idosos, incapacidade e até mesmo morte. E o nosso entendimento sobre fragilidade começou a ser melhor compreendido a partir de 2001, quando essa pesquisadora chamada Linda Pride propôs um instrumento para avaliação e também para conceituar a fragilidade. Então, hoje nós temos diferentes construtos de fragilidade, ou seja, fragilidade física, fragilidade cognitiva, fragilidade social, oral, entre outras. Aqui nós vamos nos ater à fragilidade física. Então, essa autora propôs o fenótipo de fragilidade física, onde, de acordo com esse instrumento, a fragilidade é decorrente de alterações moleculares e celulares que causam alterações, declínios em três principais sistemas do nosso corpo: o sistema musculoesquelético, o sistema metabólico e o sistema de resposta ao estresse. Esses três principais sistemas do nosso corpo, não conseguindo atuar como deveriam, eles acabam culminando em, em cinco manifestações características da fragilidade, que são a marcha lenta, a baixa atividade física, a fadiga, a perda de peso e a fraqueza muscular. Então, com base nesse modelo teórico, foi proposto 5 critérios para avaliação da fragilidade: a fraqueza muscular, a baixa velocidade de caminhada, a exaustão, o baixo nível de atividade física e a perda de peso não intencional. E aí, como que funciona? Quando um indivíduo é avaliado e ele não apresenta nenhum desses critérios, ele é considerado não frágil ou robusto. Se ele apresenta um ou dois desses critérios, ele é considerado pré-frágil, e se ele apresentar três ou mais desses critérios, ele é considerado, então, frágil. A prevalência de fragilidade na América do Sul é de 21,7%, sendo maior em idosos institucionalizados comparado a idosos hospitalizados e residentes na comunidade. Essa maior prevalência de fragilidade em idosos institucionalizados se dá principalmente pelo fato da fragilidade ser um fator de risco para admissão em instituições de longa permanência. No Brasil, as instituições de longa permanência são estabelecimentos que oferecem domicílio coletivo para idosos com idade maior ou igual a 60 anos. E com frequência essas instituições recebem idosos com alto grau de dependência funcional, limitação na autonomia, baixo nível de escolaridade, sintomas depressivos, dependências mental e física e, em sua maioria, mulheres. E embora as instituições ofereçam o suporte e o cuidado necessário para que essas pessoas tenham uma boa qualidade de vida, é comum que haja redução de interações, o isolamento social, a diminuição da atividade física e cognitiva e também maiores níveis de comportamento sedentário. Fatores esses que contribuem para o desenvolvimento da fragilidade. Portanto, o objetivo que nós tivemos com esse estudo foi comparar diferentes variáveis de saúde física, morfológica, clínica e psicológica entre idosos institucionalizados com diferentes classificações de fragilidade, ou seja, comparar idosos que não eram frágeis com idosos pré-frágeis e frágeis, e também analisar se tinha associação dessas variáveis com a fragilidade. Para isso, nós realizamos um estudo transversal, ou seja, um estudo em que a gente faz uma única avaliação em um único ponto no tempo. Nós vamos lá e fazemos, então, uma única coleta. Nós contatamos as instituições de Porto Alegre, apresentamos o projeto, obtivemos autorização institucional, realizamos então visitas presenciais para convidar os idosos a participar do estudo e, após eles assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, nós verificamos então os critérios
para participação no estudo, para que pudéssemos então incluir os participantes. E como nós avaliamos então a fragilidade? A perda de peso não intencional, nós avaliamos através de autorrelato ou calculando em relação ao peso no ano anterior. Então, dessa forma, nós avaliamos se o idoso havia perdido 4,5 quilos ou mais no último ano. A fraqueza muscular nós avaliamos através de um instrumento que vocês podem ver na imagem, que é chamado dinamômetro, onde nós conseguimos verificar então a força de preensão palmar do participante. A exaustão nós avaliamos perguntando para os participantes com que frequência os idosos sentiam que tinham que fazer esforço para fazer as tarefas habituais e com que frequência eles não conseguiam levar adiante as suas coisas. Eles respondendo uma quantidade moderada de tempo ou na maior parte do tempo, nós considerávamos positivo para esse critério. A velocidade de marcha nós avaliamos através de um teste de velocidade de marcha de 4,57 metros, onde nós então cronometramos o tempo que a pessoa levava para realizar essa tarefa. E o baixo nível de atividade física foi verificado através da aplicação de um questionário, onde nós conseguimos verificar então o gasto energético semanal de cada participante. Para o domínio físico, nós aplicamos o teste TUG, que consiste em levantar da cadeira, caminhar a distância de 3 metros, dar a volta no cone e sentar novamente. Nós também aplicamos uma bateria curta de desempenho físico chamada SPPB. Essa bateria consiste de 3 testes. O primeiro teste é um teste de equilíbrio, que envolve 3 etapas. A primeira etapa é um pé ao lado do outro, a segunda etapa o calcanhar de um pé ao lado do dedão do outro pé, e a terceira etapa, o calcanhar de um pé encostando na ponta do outro pé. O idoso deve tentar permanecer pelo menos 10 segundos em cada uma dessas posições. O segundo teste da bateria é um teste de velocidade de marcha de 4 metros, onde nós cronometramos o tempo que o idoso leva para realizar esse percurso. E o terceiro teste da bateria é um teste de sentar e levantar de 5 repetições, onde o idoso deve procurar realizar o mais rápido que conseguir sem o auxílio dos braços. Nós também avaliamos a espessura muscular do músculo da coxa. Então, nós realizamos essa avaliação através do ultrassom e vimos a musculatura, a espessura muscular de 3 músculos da coxa, o reto femoral, o vasto lateral e o vasto intermédio. E depois nós somamos a espessura de cada um desses músculos e geramos um valor global de espessura da coxa. Nós também avaliamos os sintomas depressivos, a solidão e a qualidade de vida. Como resultado, participaram do estudo 100 idosos com idade média de 77 anos. A prevalência de pré-fragilidade foi 52% e de fragilidade 28%. Quanto ao desempenho físico, nós encontramos que idosos frágeis e pré-frágeis tiveram menor desempenho físico comparado a idosos robustos. E também os idosos frágeis tiveram uma menor espessura muscular total comparado a idosos robustos. Esse menor desempenho nós encontramos através dos testes que eu comentei anteriormente, o teste TUG e a bateria SPPB. Ambos os testes conseguem medir de forma objetiva as manifestações clínicas da fragilidade, ou seja, o equilíbrio prejudicado, a baixa velocidade de marcha e a reduzida força, aqui principalmente de membros inferiores. E esses nossos resultados vão ao encontro do que a literatura nos mostra, de que a fragilidade física está associada à redução da força muscular, da mobilidade prejudicada e às limitações nas atividades da vida diária. Nós também encontramos que aqueles idosos que tinham melhor desempenho no TUG, ou seja, levaram menos tempo para concluir a tarefa, tiveram 49 vezes mais chance de estarem em menores níveis de fragilidade. Então, isso nos mostra, reforça, na verdade, a relação que nós temos entre função física e fragilidade e também vai ao encontro da recomendação que nós temos na literatura da importância de otimizar a força, a potência e a mobilidade funcional como estratégia fundamental para a prevenção da fragilidade. Nós também encontramos que idosos frágeis tiveram mais quedas comparado a idosos robustos.
E também nós encontramos que aqueles idosos que não tiveram quedas nos últimos 6 meses, tiveram 4 vezes mais chance de estarem em menores níveis de fragilidade. Então, a fragilidade de fato, pelo menor pelo declínio cognitivo, pelo declínio funcional, eh, pela menor força e massa muscular, acaba estando associada às quedas, e as quedas, por sua vez, também são um fator de risco para o desenvolvimento da fragilidade, principalmente pelo que nós chamamos de imobilidade pós-queda. Ou seja, uma queda da própria altura ou menor pode fazer com que o idoso, tenha fraturas e também, possa ser hospitalizado. Isso faz com que o idoso diminua seu nível de atividade física, diminua sua força, diminua sua massa muscular, e isso tudo contribui para o desenvolvimento da fragilidade. Além, do domínio físico, o domínio psicológico também é afetado pela fragilidade. Em nosso estudo, nós encontramos que idosos frágeis e pré-frágeis tiveram mais sintomas depressivos comparado a idosos robustos. E também nós encontramos que aqueles idosos que tinham menos sintomas depressivos tinham quase 3 vezes mais chance de estarem em menores níveis de fragilidade. Isso pode ser explicado por alguns fatores. Primeiro, existem alguns determinantes em comum entre a fragilidade e a depressão, como a exaustão, a perda de peso e a lentidão. Além disso, a depressão pode levar a mudanças comportamentais, como a diminuição do nível de atividade física, da interação social, na ingesta de alimentos, o que contribui para o desenvolvimento da fragilidade. E, por outro lado, a fragilidade pode levar a um maior declínio funcional, cognitivo, diminuição da interação social também, que, por sua vez, pode contribuir para o desenvolvimento da depressão. Então, o que a literatura nos apresenta é que há uma bidirecionalidade entre depressão e fragilidade. E também os nossos resultados vão ao encontro do que a literatura sugere de que um plano de cuidados abrangente para fragilidade deva abordar a depressão, principalmente por ser uma das causas da exaustão, que por sua vez é a primeira manifestação da fragilidade. Como comentei lá no início desse vídeo, é comum que com a idade surjam algumas condições de saúde associadas a esse processo. Isso faz com que os idosos fiquem mais propensos a utilizar múltiplos medicamentos. Aqui nós avaliamos também a relação da polifarmácia com a fragilidade. E o que nós encontramos vai um pouco de encontro com o que nós temos na literatura. Ou seja, nós encontramos que a polifarmácia, ou seja, um idoso tomar 5 medicamentos ou mais, teve mais chance de estar em menor nível de fragilidade. O que contrapõe a literatura que normalmente nos mostra uma associação entre polifarmácia e fragilidade, seja como causa ou como consequência. E diferentes cenários clínicos podem explicar essa discrepância que nós encontramos em relação à literatura. Por exemplo, Gutierrez e Valencia, em 2018, em um estudo, demonstraram que houve uma maior prevalência de subprescrição entre pacientes frágeis em comparação aos não frágeis, ou seja, os frágeis tomavam menos medicação do que os idosos não frágeis. E também não encontraram nenhuma associação entre fragilidade e polifarmácia, considerando que esse estudo foi realizado com idosos institucionalizados também. Então, o que mostra que talvez os resultados que nós temos, as evidências que nós temos hoje na literatura em relação à polifarmácia e fragilidade, talvez não sejam generalizáveis para a população institucionalizada. Além disso, em uma revisão sistemática onde os autores procuraram verificar as evidências sobre o impacto da otimização da medicação e de intervenções farmacológicas na fragilidade, foi demonstrado que, até o momento, os dados sobre a relação causal entre medicamentos e fragilidade são inconclusivos. Então, talvez os nossos resultados possam refletir uma maior reserva funcional e manutenção de terapias preventivas e não necessariamente indicar um efeito protetor ali da polifarmácia.
Gostaria de trazer por último os nossos resultados em relação à qualidade de vida. Nós encontramos que idosos frágeis tiveram menor qualidade de vida comparado a idosos pré-frágeis e robustos, o que corrobora, né, com os nossos resultados em relação ao domínio físico e ao domínio psicológico. Então, aqui gerando, eh, reforçando os nossos resultados de forma global para a qualidade de vida. Dessa forma, em nosso estudo, idosos frágeis tiveram um pior desempenho físico e psicológico, uma menor massa muscular, mais quedas e menor qualidade de vida, comparado aos idosos robustos. E nós encontramos também uma associação significativa entre função física, sintomas depressivos, polifarmácia e quedas com a fragilidade. E embora mais pesquisas com amostras maiores e delineamento longitudinais sejam necessárias, nós, mostramos com o nosso estudo que estratégias de avaliação e cuidado que integrem aspectos funcionais, psicológicos e clínicos podem ajudar a prevenir a fragilidade física em idosos institucionalizados. Muito obrigada e até uma próxima.